Cumprimenta a minoria. Minoria, senhor presidente, acumular o tempo de liderança, por gentileza. Tá. Deputado Nicolas Ferreira, que tem, além do tempo da minoria, o tempo de liderança. Hoje é um dia histórico. O dia que a esquerda está me permitindo explicar para todo o Brasil o que eles fizeram com os trabalhadores. Os mesmos que hoje, daqui a pouco, vão completar 20 anos no poder, que foram responsáveis pelos maiores escândalos de corrupção nesse país, que literalmente deixou o Brasil com a maior carga tributária nos últimos 15 anos, que 33% do PIB é somente de tributo, que bateu recorde em arrecadação, que somente neste ano de 2026 já arrecadou 1,5 trilhão em impostos, que já gastou em viagens internacionais, o governo Lula, mais de 7 bilhões, o país que eles deixaram com queimadas, com 50 milhões de pessoas abaixo do crime organizado, este país que eles deixaram sem saúde, sem educação, é aqueles mesmos que hoje estão dizendo que são o baluarte de defender o trabalhador. Quero lembrar aos senhores que a defesa ou não da escala e a discussão nunca deveria ter sido somente pela escala. Deveria ter sido, como outros países que de fato são exemplos para o mundo, deveria estar discutindo sobre produtividade. Mas é muito fácil chegar e querer mudar a realidade com uma canetada. Horas, foi a proposta que nós fizemos. Vamos alterar então de 5 para 2, para 4 por 3. Um dia a mais e um dia a menos não faz diferença. Mas o que aconteceu, meus senhores? A esquerda fez uma manobra hoje. Ela enterrou a possibilidade deles votarem e mostrarem ao Brasil quem seria contra 4 por 3. Impediram com que a vigência fosse amanhã. E eu digo mais: se as coisas e a realidade fossem tão fáceis de se resolver na canetada, por que não fizeram isso há 20 anos atrás? Por que não se muda o salário mínimo para 10 mil reais? Meus senhores, olha a pachorra que eles fizeram com você, trabalhador, que realmente tem que trabalhar não somente numa escala que não te permite ir para um trabalho, para a igreja, para o lazer, mas que o entorno não é somente a escala, é o seu salário que é cortado em volta de você pelo Estado. Afinal de contas, o alimento cada vez mais caro, a gasolina cada vez mais cara. Se você está num ponto de ônibus esperando para ir para o trabalho e é roubado, isso também diz respeito ao seu salário. Ou seja, a falta de segurança, a falta de ter uma saúde que realmente gera um atendimento bom, e a pessoa tem que recorrer para a rede privada, o seu salário indo embora. É a escola que precisa ser paga também com o dinheiro do seu salário que vai embora, porque tem que colocar o seu filho também na escola privada, e assim o seu salário vai indo embora. Ou seja, quem que de fato está preocupado com os trabalhadores? Aqueles que literalmente deixaram o país no estado que está? Porque, meus senhores, eu nunca governei esse país, eu nunca fui presidente da república, os nossos deputados aqui também não estiveram em ministérios como estiveram agora. Então quer dizer que, qual que era a jogada? Já sei, vamos fazer o seguinte, vamos colocar 5 por 2, a gente vai fazer eles votarem contra, e aí a gente coloca eles como inimigos do povo, mesmo com que quem propôs esse projeto tenha mais faltas do que presenças, mesmo com que a pessoa que propôs esse projeto não falou se tinha um estudo de impacto econômico, mesmo que essa pessoa que propôs esse projeto simplesmente errou o cálculo matemático no projeto, colocou que 4 vezes 4 era 36, quanto que é 4 vezes 4, senhores? A esquerda não sabe, 8 vezes 4 é 32, não é 36, ou seja, essas são as pessoas que estão hoje colocando trabalhador. Depois de 20 anos de governo, eu descobri você, agora eu quero cuidar de você, eu quero te dar uma folga a mais.
enquanto esses malvados não querem isso para você. Mas posso te falar, se lascaram, sabe por quê? Porque votamos lá, ó, tá votado sim. Quer jogar o jogo? Eu sei jogar o jogo também. A narrativa vai cair, vão falar o que agora? Que a gente votou o contrário? A gente é contra o trabalhador? Não. Mas sabe o que eu vou falar? E vou falar assim, exaustivamente, sabe o que é? Quando tiver demissão em massa, quando aumentar o preço dos produtos, quando o empreendedor não conseguir mais e vai ter que demitir a pessoa para contratar outro, aí, meus amigos, esse dia vai ser maravilhoso, porque vocês queriam colocar algo e fugir da consequência, mas não. Quando acontecer, eu estarei pronto, de roupa pronta para falar. Quem é o responsável por isso? São vocês, que literalmente querem enganar as pessoas. E olha que interessante, queriam colocar a vigência desse projeto, sabe quando, senhores? Sabe quando? Eu queria para agora, para amanhã, 4x3, mas não. Eu queria, sabe o que? Sabe o que eles fizeram? Fizeram uma vigência de 60 dias, diminui 2 horas e depois 1 ano para poder ter o fim da escala 6x1 horas. Por que não colocou agora, meus senhores? Sabe por quê? Porque sabe que iria ter o efeito econômico, e aí sabe o que ia avacalhar? Não ia mais ter eleição de Lula. Sabe o que é isso? Um desespero para ter voto. Mas posso falar? Eu não tenho medo de dizer a verdade. Sabe por quê? Só existe uma coisa capaz de destruir a mentira. A mentira pode enganar alguns por um tempo, pode literalmente chegar nas almas das pessoas que estão em situação ruim nesse país, que vocês deixaram, mas a mentira ela não perdura por muito tempo. Eles quiseram colocar como se erro tivesse colocado para os trabalhadores trabalhar 52 horas, com uma transição de 10 anos, sendo que os 10 anos estavam no projeto do relatório do PT, e as 52 horas nunca foi sobre carga horária, foi sobre 12 horas de horário a mais que ele pode ou não fazer de hora extra. Meus senhores, tem 20 anos que as pessoas fazem a mesma escolha esperando resultados diferentes. Eles literalmente colocaram uma pessoa condenada em 3 instâncias agora na presidência. Existem brasileiros que realmente estavam acreditando por um tempo de que vocês estavam preocupados com eles, mas olha, eu falo aqui com muita tranquilidade, graças a Deus que ainda temos muito tempo de vida para poder alcançar as pessoas e de ver a verdade. Não tenho medo de dizer que da minha parte, eu nesse plenário nunca votei aumento de imposto, você sim. Eu nesse plenário jamais coloquei o meu dedo para poder aumentar cargos dentro de gabinete de ministro do STF, vocês votaram. Eu nunca aumentei a cada 34 dias do governo o imposto e criar um novo imposto, como Lula fez. Eu nunca gastei 7 bilhões de reais do povo brasileiro. Inclusive, eu falo isso com muita tranquilidade, eu nunca usei dinheiro público para poder fazer campanha política. Nunca. Pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu nunca. Então, meus senhores, eu não quero ser lembrado somente pelos que estão comigo. É muito importante ter vocês contrário a mim, porque é um sinal que eu estou certo. Eu não quero ter bandido, ladrão, corrupto do meu lado. Eu quero gente honesta, eu quero gente que faz algo diferente pelo Brasil. Então hoje, muito obrigado por me darem a oportunidade de explicar para todo o Brasil o quanto vocês são canalhas. Muito obrigado. Com a palavra o deputado André Fernandes para falar pela oposição, somando seu tempo de líder. Obrigado, senhora presidente. Olha só que interessante. Bastou falar a verdade que toda a esquerda hipócrita e vagabunda começou a se remoer de dor. Então, eu gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, todos os deputados aqui presentes, todos os trabalhadores que trabalham
pela escala 6x1, mas que estão aqui desde as 3 da tarde, em plena quarta-feira, acompanhando essa sessão importante. Senhora Presidente, que dia para a gente expor a hipocrisia do PT e do governo. Que dia, ficando marcado na nossa história, onde o governo pensou que, mais uma vez, usaria de uma proposta populista para derrubar a oposição, para tentar se beneficiar, para tentar fazer isso sem repercussão financeira até as eleições que se avizinham, mas que no final das contas tudo ficou exposto. Eu conto aqui todo o histórico. Isso começou lá no final de 2024, eu estou falando dessas PECs e dessa discussão, por mais que tenhamos várias PECs anteriores. A primeira exposição dos parlamentares dessa legislatura começou a acontecer no final de 2024. Começaram a expor os parlamentares que não assinaram a PEC da deputada Érica Hilton, que está aqui em cima, aqui do lado da mesa. Começaram a expor de um por um, dizendo: aqueles que não assinaram são contra os trabalhadores, aqueles que não assinaram não querem a sua aprovação, portanto, se não quer a sua aprovação, quer prejudicar a classe operária, a classe trabalhadora no Brasil. Olha só como o tempo é o senhor da verdade. Passaram-se quase 2 anos e nós vimos hoje acontecer um negócio muito, mas muito lindo aqui. E eu deixo aqui a minha solidariedade, lindo pela hipocrisia exposta, mas minha solidariedade é a deputada Érica Hilton. Deputada Érica Hilton, você foi humilhada. Você foi humilhada pelos seus colegas, pelo seu partido, pelo seu governo, pelo PT. Ei, Érica Hilton, tu estava propondo 4x3 e estava dizendo que quem não assinasse era contra o povo trabalhador. Sabe o que é que o teu governo fez? Sabe o que é que o deputado Paulo Pimenta, em nome do PT, junto com todo o governo, fez? Colocaram aqui uma emenda aglutinativa para prejudicar o nosso destaque de preferência, que colocaria em votação a PEC de Érica Hilton, que ela propôs. Ou seja, para votar um 4x3, tá bem caladinha, tá pianinha, humilhada pelo Lula, pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, pelo governo. Mas eu, do Partido Liberal, deixo aqui a minha solidariedade. O que é isso? É violência política de gênero? O que é que fez o governo? Humilhou, tratorou. E aí, por não terem coragem de colocar digital em uma PEC que a Érica Hilton propôs, que é engraçado, a partir do momento que o PL disse que votaria a favor dessa PEC, eles começaram a dizer que era uma PEC irresponsável. Ô Érica Hilton, estão dizendo que você foi responsável por ter feito e proposto uma PEC que não estudou os impactos financeiros, que não se preocupou com a economia do Brasil, que não fez nenhum estudo fiscal. Estão dizendo, infelizmente, que você é incapaz de propor algo decente para o povo brasileiro, porque era a sua PEC que o PL estava querendo votar, mas foi a sua PEC que foi atropelada pelo governo, foi a sua PEC que foi atropelada pelo presidente dessa casa, que infelizmente se vendeu ao governo Lula, e que agora na hora da votação simplesmente fugiu, como a gente fala lá no Ceará, pegou o beco, alinhadinho com o governo, com o PT, com o PCdoB, com o PSOL, com todos que desrespeitaram a Érica Hilton. Eles fizeram essa manobra, senhores. Você, trabalhador que está me assistindo, eu faço um apelo a você, nordestino, do meu Nordeste. Eles passaram quase 2 anos, eles começam a gritar aqui, porque é isso mesmo que o vagabundo faz. Quando você toca na ferida desses vagabundos, hipócritas, demagogos, mentirosos, eles ficam com raivinha. Passaram 1 ano e 6 meses dizendo que votariam. Olha lá como é bonito lá, ó, dando o dedão. Beleza, irmão, não tem problema. Essa é educação. Show? Pode dar o dedão do meio, não tem problema.
Olha lá, olha, começaram a gritar, não tem problema. Também são vagabundos. Vocês são vagabundos. Vocês estão desde as 2 horas da tarde aqui, são vagabundos. Não tem problema. Olha só. Olha só. Senhores deputados, antes de continuar, eu cortei o som e vou determinar que as palavras injuriosas saiam das notas taquigráficas. Esse é o plenário da Câmara dos Deputados. Expressões injuriosas e descorteses não devem ser utilizadas. Vou retomar a palavra ao deputado André e peço que ele se contenha nas suas palavras. Obrigada, Vossa Excelência. Senhora presidente, que de forma obtusa interrompeu o meu tempo. Eu entendo perfeitamente tudo que está sendo feito nesse momento. Não tem problema. Isso aqui está sendo exposto para todo o Brasil. Eles passaram 1 ano e 6 meses criticando todos os parlamentares que não assinaram a PEC do 4x3. Porém agora, quando nós dissemos publicamente que votaríamos a favor, eles chegaram, atropelaram, enganaram, fizeram uma manobra regimental para que não tivesse a votação do 4x3. Pior, a própria deputada que propôs foi hoje e disse que era contra, simplesmente mudou. Ou seja, enquanto o PL e a oposição estava dizendo que seria contra, ou que não assinou, ou que queria debater antes de votar. Não, vamos aprovar porque essa é a prioridade para benefício do povo trabalhador. No final das contas, quando a gente diz, tudo bem, a gente topa, vocês deram para trás. Ou seja, a comprovação de que era mentira, de que era uma ação politiqueira, eleitoreira. E no final das contas, o que está sendo votado nesse exato momento, pela manobra de vocês, é a 5x2, onde vai se reduzir das 44 horas para as 40, 1 ano depois de 2 meses, quando reduzir 2 horas. Nós estamos falando de 14 meses. Ei, você trabalhador, nós do PL gostaríamos de votar aqui uma transição imediata, mas o PT, o governo, e vamos votar daqui a pouco esse destaque, e eles vão deixar a digitalzinha nisso aí. Olha só que interessante, nós gostaríamos de votar para ser uma transição direta, mas o governo que não se preocupa com você, trabalhador que está me assistindo, e eu estou falando você, trabalhador mesmo, não é esses que ficam aqui em plena quarta-feira, desde 2 da tarde, batendo palma para o PT e sindicalista. Você, trabalhador que merece o seu descanso digno. Você, nordestino, que sofre, muitas vezes, porque tem que pegar um ônibus desgraçado lá no Nordeste do PT, enfrentar a maior burocracia do mundo, para ter um tempo com a sua família. Por você, o PL gostaria sim de votar uma escala justa, de votar algo justo, a PEC 40 de 2025, que mais uma vez, por uma manobra da presidência dessa casa, evitou que se fosse votado. Ou seja, está sim 100% em conluio com o governo Lula, mas não em benefício do povo. Eu repito, se você não ouviu, eu repito, eles passaram 1 ano e 6 meses criticando quem não assinou, e agora eles fizeram a manobra para não votar o 4x3. Foi humilhada a deputada Érica Hilton, que estava fazendo o cardzinho no Instagram, colocando o rosto de todo mundo. Eu faço um desafio: coloca lá o rosto dos teus colegas que te atropelaram, que não te respeitaram, que não deixaram votar a tua PEC, que simplesmente disseram que você era irresponsável por não fazer um estudo financeiro de impacto fiscal no Brasil. Faz isso. Eu tenho certeza que não vai fazer. Sabe por quê? Porque não tem coragem. Porque quando é para gritar na rede social e caçar like, faz. Mas quando é para enfrentar um debate justo e íntegro aqui no plenário dessa casa, simplesmente foge com medo. Obrigado, senhora presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Com a palavra, deputada Érica, para a questão de ordem. Obrigada, presidente. Minha questão de ordem do artigo 74, inciso 7 do regimento, porque fui citada e quero direito de resposta. Vossa Excelência tem 1 minuto.
Presidente, é muito impressionante a cara de pau, a desonestidade intelectual e o teatro de biruta de aeroporto que a extrema-direita está protagonizando dentro deste plenário. O líder, o presidente do partido deles, foi à imprensa dizer que dariam o sangue para não aprovar o fim da escala 6x1. Se hoje nós estamos votando 5x2, é porque eles obstruíram e impediram a votação do 4x3. Aí levaram uma lambada da classe trabalhadora, levaram uma lambada das forças sindicais, levaram uma lambada da sociedade e agora estão fazendo esse teatro, esse papelão, essa farsa. O trabalhador e a sociedade não é trouxa e vai mandar um recado na urna. Humilhado estão eles que da noite pro dia tiveram que na noite de ontem, peço mais 30 segundos, presidente, para concluir, tiveram que na noite de ontem mudar a sua posição. Presidente. Obrigada, presidente. Mudar a sua posição. Humilhante, presidente, é se tornar deputado ensinando na internet fazer depilação íntima. Isso que é humilhante. Não mudar de posição. Humilhante é não defender as próprias posições. Viva a classe trabalhadora brasileira! Viva o presidente Lula e a nossa luta pelo fim da escala 6x1. Provoca, irmão. Como encaminha o governo? Presidente. Deputada Júlia, a oposição já falou. Quem falou pela oposição foi o deputado André Fernandes. Artigo 74. E antes, deputado Nicolas Ferreira. Artigo 74. Como encaminha o governo, Artigo deputado... 74. Fui citado, presidente. Deputado Paulo Pimenta. Questão de ordem. Presidenta, questão de ordem, presidente. A oposição já mandou liberar. Presidenta, questão de ordem. Eu fui Com citado. a palavra, fui o nome... citado. Questão de ordem, deputado Paulo Pimenta. 74. Fui citado, presidente. Presidenta. Como Vossa Excelência tem a palavra por um minuto que Eu foi posso juntar citado. com o meu tempo da orientação? Vossa Excelência pode juntar com o tempo que Vossa Excelência tem para orientar pelo governo. Depois, deputado Otônio de Paula pelo PSD. Senhora presidente. Tempo de liderança. Aqui é a bancada do governo. Aqui é a bancada de quem não fez campanha usando o avião do Vorcaro, presidenta. Aqui é a bancada de quem não recebeu dinheiro na campanha do esquema do Banco Master e do Vorcaro. Aqui é a bancada de quem não recebeu dinheiro na campanha do esquema do roubo do INSS. Aqui não tem ninguém. Aqui não tem ninguém que participou do esquema da orgia do Banco Master, senhora presidenta. Aqui é a bancada que defende a classe trabalhadora e que, por conta disso, senhora presidenta, orientou o voto sim para acabar com a escala 6x1 e aprovar o direito da 5x2. Peço desculpa a Vossa Excelência, mas Vossa Excelência já tinha encaminhado pelo governo, então 1 minuto. Não tinha. Vossa Excelência já tinha somado os tempos. Não tinha. Então vamos agora à orientação do governo. Continue. Obrigado, senhora presidente. Nós estamos hoje fazendo história. Presidente Lula, a sua base aqui no Congresso está aprovando o fim da escala 6x1. Está aprovando mais direitos e dignidade para a classe trabalhadora. Estamos aprovando a 5x2, sem redução de salário. Vamos conquistar as 40 horas semanais. E vamos, senhora presidenta, fazer história, mostrando de que lado nós estamos. Nós estamos do lado do povo mais sofrido, das pessoas que mais precisam. Viva a classe trabalhadora! Viva a luta do povo brasileiro!
Viva o fim na escala 6x1! Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!